Outra pauta, né, que a gente precisa falar é uma matéria da Gazeta do Povo. Como Kamala Harris e Joe Biden estão financiando a censura no Brasil. Nos últimos 2 anos, meus colegas e eu documentamos várias operações ilegais de agências do governo dos Estados Unidos, incluindo a CIA, o FBI e o Departamento de Segurança Interna. Essa matéria aqui é do Michael Shellenberger, tá, pessoal? E daí ele fala sobre como o aparato estatal americano foi utilizado de maneira completamente ilícita e ilegal dentro dos Estados Unidos e como isso tem também afetado o Brasil, por meio do financiamento de várias instituições aqui no Brasil que dão suporte ao TSE, ao Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação e a todo esse aparato que foi montado aqui no Brasil. Tem grana, tem apoio logístico, apoio de inteligência dos Estados Unidos, que é o que ele chama de Estado Profundo americano. Eu vou começar essa pelo Bertorelli, para a gente iniciar uma conversa sobre a importância dessa denúncia do Michael Shellenberger. Sem sombra de dúvida, é importantíssimo isso aí que ele está colocando, mas a gente não pode tirar da nossa perspectiva que toda e qualquer pessoa dentro da política americana que esteja fazendo uma defesa, não o caso do Michael Shellenberger aí, que é um jornalista que está fazendo essas denúncias aí, mas obviamente, porque também está sendo perseguido no Brasil, né? Mas, infelizmente, o Brasil é bastante irrelevante. É uma pena eu falar isso, mas o Brasil é extremamente irrelevante do ponto de vista cultural, político, porque os americanos não entenderam a gravidade que é o Brasil cair no colo da China, por exemplo, ou cair no colo da Rússia, que já está acontecendo, né? Esse alinhamento aí de BRICS, alinhamento com o Irã, essas falas desvairadas aí do Lula, é um conjunto de coisas. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte: os Estados Unidos não são a administração da Kamala Harris, do Joe Biden. Isso é péssimo, péssimo o que está acontecendo. É ótimo que o Shellenberger está fazendo esse tipo de denúncia, mas você vê claramente que isso é uma questão da administração atual, né? Fomentando esse tipo de coisa, interferindo aí nas eleições, igual aconteceu, e tem muita gente já falando sobre isso. Quem está no Brasil não pode falar, senão acaba sendo preso, né? Mas assim, follow the money, né? Eu sei que não é simplesmente a questão do dinheiro, mas veja a quantidade de dinheiro que é injetado no Brasil por meios que não são, vamos dizer, meios oficiais. A CIA, por exemplo, tem uma agência que ela criou de fomentar, para não ser taxado de uma operação da CIA no Brasil, eles inventaram uma agência com nome bonito, falando, vamos ajudar ali, manda dinheiro para lá, ONGs, tudo isso está sendo denunciado aí pelo Shellenberger. É uma coisa que é terrível para o Brasil, ótimo que está sendo trazido isso aí à luz do sol, mas que agora que as coisas estão vindo à tona, a tendência é que mais parlamentares americanos se envolvam nessa batalha. Por que eu disse que o Brasil é irrelevante e que as pessoas não estão de fato interessadas no Brasil? Primeiro, pelo fato de que eles de fato não prestam atenção no Brasil. E a segunda coisa, eles estão prestando atenção no Brasil por quê? Porque esses abusos da administração do Biden e da Kamala servem como arma política para os republicanos aqui machucarem o governo do Biden, machucarem o governo da Kamala. Então, assim, não se iludam. Quando você tem um político americano defendendo o Brasil, ele não está defendendo o Brasil, é aquela coisa de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles pegando uma situação de abuso do governo ali, que eles consigam causar um dano político à imagem, à reputação dessa administração, é por isso que eles estão fazendo isso. E é muito legal essa matéria, Wagner, porque o Shellenberger ele dá toda a cronologia. Em 5 de março de 2018, agentes do FBI e do Departamento de Justiça americano se reuniram com o Conselho Especial do TSE para discutir esforços de combate às fake news. E o TSE implementou várias políticas de censura, do que eles chamam de desinformação, sugeridas por várias ONGs financiadas pela agência dos Estados Unidos, a USAID,
que faz esse desenvolvimento internacional do terceiro setor, e pelo próprio Departamento de Estado americano. Cara, isso é absolutamente chocante. E, ao mesmo tempo, isso é importante, tá? Esse verniz teórico que a gente escuta de entidades, de acadêmicos que falam, né, do combate à desinformação ou que fazem coro ao STF e ao TSE, tem uma matéria da Gazeta aqui do Silvio Ribas também falando: novas declarações de Barroso dão verniz teórico ao ativismo judicial no STF. Só que ele trata de maneira muito interessante aqui, falando que abre aspas, né, o cientista político Ismael Almeida fala na matéria, essa pregação tenta então justificar por meio de teses jurídicas algo que foge à previsão legal. Para jurista, o André Marsiglia, tese do Barroso sobre poder político do judiciário flerta com a ditadura. Eu vou além, eu acho que é a defesa da ditadura. Você tá mudo, Wagner. Desculpa. Com certeza, eu comentando primeiro a questão dos Estados Unidos, eu acho que, em certa medida, a esquerda americana e boa parte da esquerda europeia é a mais imbecil no mundo, porque eles apoiam inimigos políticos. Eles apoiam pessoas, assim, entre Bolsonaro e Lula, era muito nítido qual era mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos, ao país como um todo, e qual vê os Estados Unidos como um adversário. O Lula, ele se enxerga como um inimigo, porque ele é de esquerda, então ele tem que ser contra o imperialismo americano, aquele papo de sempre, ao mesmo tempo em que ele é aliado de todos os inimigos declarados, né, da China, enfim, ele sempre se coloca do lado errado nesses conflitos. Mas ainda assim a esquerda americana está lá, financiando, incentivando adversários diretos do país, simplesmente porque é a esquerda se apoiando, né? De uma forma que a direita não faz, nem assim, nada nem parecido. Essa denúncia do Schellenberger é mais uma das tão importantes que a gente vê sobre como a esquerda americana, nesse caso diretamente pelo Estado, mas muitas vezes até através de ONGs e de bilionários, interfere nas eleições ao redor do mundo, inclusive aqui na América Latina, para tentar favorecer a esquerda. Eu lembro que há uns meses atrás o Henry Bugalho acabou tendo um ataque de sincericídio, onde ele, para quem não sabe, é um influenciador de esquerda. Ele falou que receberam dinheiro bom, dinheiro assim, não só ele, mas vários influenciadores de esquerda receberam uma boa grana para fazer campanha para o Lula. Se você junta os pauzinhos, não fica difícil de imaginar que talvez seja algo como George Soros, Open Society, essas ONGs que geralmente fazem financiamento, você vai seguindo dinheiro, né? Follow the money, você consegue encontrar um fórum brasileiro que faz campanha para determinado político, e aí você vai lá nos financiadores, tem a Open Society, geralmente, e aí você sabe que está vindo ali do George Soros, você entende como que o mecanismo funciona, né? E, enfim, né, mais uma vez, então, a gente está tendo aí uma confirmação de que a esquerda americana, sim, interfere. Nessas horas, a esquerda brasileira também não fala sobre justamente o imperialismo, como é absurdo você deixar um país estrangeiro interferir assim na nossa democracia. Não, porque eles estão ganhando dinheiro e porque está interferindo a favor deles, né? Então, nessa hora, está tudo certo. Desculpa, Wagner, achei que você tinha... Não, eu concluí a parte sobre os Estados Unidos. Queria falar o quê, Marco? Não, pode concluir. Eu vou adicionar um elemento também nisso. Eu ia basicamente concordar com o que tu falou, na verdade, na fala do Barroso, é a defesa da ditadura, isso aí a gente já está escancarado para todo mundo. Quem ainda não percebeu o que está acontecendo no Brasil, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Esse é o ponto. Você foi exatamente no meu ponto. Adriles, eu ia jogar outra questão também para você, mas antes, cara, eu preciso falar. Ontem, pode abrir em mim, Bruno. Ontem, eu tive a oportunidade, fui convidado para participar de uma entrevista no canal Mais Alegria, FM 95.1, lá de Florianópolis. E eu tive o prazer, ou talvez o desprazer, de estar na presença de um cara do PL. Daí falaram para mim, né, um deputado estadual de Santa Catarina do PL. O nome do nosso amiguinho é deputado Ivan Nats. Ivan Nats. Aqui a carinha dele, 22, PL. E ele
Eu achava que tinham me colocado com ele porque eu ia falar do movimento Fora Moraes, eu ia dar um relato do dia 29, ia falar e até problematizar, né? Como é que a gente faz para furar bolha? Foi até essa a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, o que está faltando, deputado? A gente tem que entrar no gabinete do Jorginho, pedir para ele ligar para o Tarcísio, pedir para ele ligar para o Zema, ver se, às vezes, a iniciativa de um governador move outros governadores que ainda não acordaram para o que está acontecendo. O que está, né? Qual que é o nosso entrave? E o cara foi, na rodada inicial, ele foi super polido comigo, me elogiou, falou que era fã e tal, mas eu achei até estranho, porque em seguida ele começou a fazer vários comentários. Só falar, eu falei, existe uma instituição criminosa, existe uma quadrilha no Supremo, existe uma quadrilha instalada no TSE, que montou um complexo de censura, que persegue opositor, não tem devido processo, tem a subversão total do Estado de Direito, o cara faz perseguição à plena luz do dia e dane-se, entendeu? E o negócio é escancarado, como disse o Wagner agora, totalmente escancarado. E ele começa já, ele fala o seguinte, Marco não, né? Ele chegou e falou, olha, queria falar aqui para o cara que está fazendo a entrevista, eu não concordo com essa postura, acho que essa postura é superficial, nós temos que entender melhor, temos que pressionar a classe política, não podemos colocar pressão sobre o STF. As coisas chegam para o Supremo, eles deliberam porque o Congresso Nacional não faz o papel dele, mas eu não concordo com esse discurso muito radical, um discurso baixo, um discurso de ataque. Eu falei, porra, esse cara é do PL de Santa Catarina, estado mais direita, um dos mais voltados aí para a direita que tem no Brasil. E eu fiquei em choque. Aí eu cheguei e falei, né? Eu falei, peraí, eu achava que você era a favor do Fora Moraes, como é que você pensa? Ele, não tem uma decisão a respeito disso. Não tem uma decisão a respeito disso. E eu descobri, Adriles, Sim. que ele é candidato a entrar numa lista pelo 5º Constitucional para ser desembargador. Não sei se no âmbito estadual ou federal, Adriles Jorge. Olha, eu até falei disso aqui esses dias nesse programa, né? Existe um problema de cultura estrutural do brasileiro, não do brasileiro, mas mais de uma elite brasileira, da questão do funcionalismo público, daquele sujeito que tem uma limitação de percepção da realidade como um todo, que se preocupa, como o Olavo de Carvalho disse, mais uma vez eu estou citando o Olavo hoje, muito mais com o seu quadradinho. O que é o seu quadradinho? É o seu plano de saúde, é seu emprego, é a sua carreira, é o bem do Estado dos filhos. Só. Tudo bem, você se preocupar com a sua família, com o seu salário, com a sua vida e com o seu emprego, com o seu emprego e com o seu futuro, é absolutamente lícito. Mas quando você está numa ditadura, quando você está vendo seu irmão sendo atacado, seu amigo sendo preso, sua mãe sendo censurada, e você vai se preocupar só com os seus, só com a sua vidinha, é isso. Então, isso acontece, isso é que é mais absurdo. Isso acontece, aliás, é o que mais acontece, retificando o que eu disse, dentro do meio político. E acontece dentro do meio que se chama de direita brasileira. Entendeu? O que a gente está vendo? Quem que fala da ditadura brasileira? Eu não tenho o menor pudor, nem tenho a menor falsa modéstia em dizer que eu, o Bertorelli, o Wagner, o Marco Antônio e mais uma dúzia de jornalistas somos heróis. Sim, nós vamos passar para a posteridade como heróis. Porque a gente é duas dúzias de jornalistas falando que todo mundo jornalismo deveria falar. E a gente está numa ditadura que censura, que oprime, que persegue. E a mesma coisa eu vou falar da classe política, que eu estou tentando ingressar também, não sei se eu vou entrar ou não. Mas quem que fala que tem uma ditadura brasileira? É a Bia Kicis, é o Marcel Van Hatten, é o Eduardo Bolsonaro, de maneira tímida. O Tarcísio não fala, o Jorginho não fala. Esse político que você conheceu não fala. Político que eu estou falando de direita, tá? Por quê? Estão muito mais preocupados com as suas comissões, com os seus cargos, com o seu futuro, com a sua família. A partir do momento em que você está preocupado só com o seu umbigo, você se transforma num omisso. Você se transforma num covarde. Você se transforma num aderente, num adesista ao sistema ditatorial que você está. Aí a gente volta naquela velha história do Eichenbach, que eu acho que é perfeita. A banalidade do mal, no conceito da Hannah Arendt, que escreveu esse brilhante livro, né? Eichmann em Jerusalém. O Eichmann era um sujeito que pegava judeu e colocava no campo, no trem para ir para o campo de concentração. Treblinka, Auschwitz, entendeu? Aí o que ele respondeu? Eu estava cumprindo ordens. Eu era um homem que cumpria ordens. Eu sou um alemão.
O cara estava no meio nazista e cumpria ordens. Assim como Albert Speer, que era um brilhante arquiteto, estava fazendo o quê? Arquitetura para Berlim do Terceiro Reich. Ele falou também, não sabia o que estava acontecendo, não me interessava, eu sou arquiteto. Só que essas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Só que esse homenzinho, esse homúnculo de direita, que eu nem sei o nome que você falou aí, sabe o que está acontecendo. Só que deputados e senadores, agora estou falando a crítica de direita, sabe? Os da esquerda não estão nem aí, eles estão adorando, é a ditadura que eles sonharam na vida. Gente de direita, ideologizada, sabe o que está acontecendo. Fisiologistas do Centrão sabem o que está acontecendo. Entendeu? Não fazem nada porque são omissos, porque pertencem ao esgoto da história, porque preocupam só com o seu próprio umbiguinho. Não sabem que, não querem saber, aliás, se tem gente morrendo de câncer na cadeia, se o deputado está mofando na cadeia, se o Clériston morreu na cadeia pela omissão. Eles sabem disso, mas não querem saber. Fazem o jogo do velho e bom Satanás, né? Da omissão. A omissão é o mais perto dos pecados. Curiosamente, até ironicamente, a maneira como ele se comportou a partir do momento que eu fiz a minha crítica de maneira contundente ao Supremo Tribunal Federal foi extremamente interessante, porque as pessoas falam, né? Ah, mas ele é um cara que o pessoal votou achando que é de direita. Vamos colocar o perfil dele aqui no Instagram? A gente separou para vocês. Ó, esse é o perfil, é o deputado Ivan Nats. E eu acho que nós temos que pressionar todo mundo. Esse cara é o cara que contribui para a banalização do mal. É o cara que fala que está do nosso lado na trincheira e me coloca como um extremista radical, coloca as senhoras do 8 de janeiro como extremistas radicais. Ele até falou na entrevista, ele falou, mas também o pessoal é fogo, viu? Eu fui defender, eu vi um caso de um senhor aqui da região que foi preso e adotou medidas preventivas, mas dentro das medidas preventivas ele não podia usar o celular. Ele saiu da cadeia e olha só o que ele fez. Usou o celular. Você fala, cara, que isso? Assim, é uma coisa que justifica, pelo menos, justifica não, né? Explica a nossa dificuldade hoje de mobilizar. Tem muita gente dentro de partido político que se diz de direita, etc., que está, desculpa a expressão, cagando e andando por que está acontecendo no Supremo e no TSE. E são os mesmos que podem ser devorados pelo próprio sistema depois. Ou vão querer buscar um acordo com o sistema, né? Então, eu acho muito importante isso. Achei que foi uma situação muito peculiar e a gente precisa expor essas pessoas.